Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui a essa live com o Raoni Mendes, porque eu tenho certeza que em breve, futuramente, nós não teremos oportunidade para falar com ele, porque a agenda vai ficar muito ocupada e Raoni, eu tenho certeza que não vai ter muito tempo para falar com a gente, porque a agenda dele vai ficar muito ocupada, muito busy, porque ele vai ser eleito, A gente tem que eleger uma pessoa que saia dessa gangorra política, como ele mesmo disse. Tá? E eu tô torcendo muito por ele, por ser uma pessoa íntegra, honesta e com propostas muito legais, como ele tá dizendo aqui. Confira aí, vamos dar continuidade porque a live tá excelente. Raoni tá entrando aqui. Obrigado, Edu. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professora Adriana Brambila. Raoni, voltamos. Raoni, olha só. Eu tava falando aqui que eu queria dar mais 15 minutos, 20 aí para a gente continuar conversando, para você concluir as ideias, porque está sendo tão bacana, e a gente sabe que num curto espaço de tempo, eu acredito que daqui mais 45 dias, não mais que isso, você não vai ter tempo mais falar com a gente, porque você vai ser muito solicitado, vai estar ali nas pesquisas, né, batendo cabeça a cabeça com esse pessoal aí da gangorra política, e aí vai ser difícil falar com você, vai ser muito requisitado, meu irmão. Então é bom que a gente conclua aí. Olha que legal, já estamos com a audiência que estávamos na outra live aí, ó. O pessoal está entrando. Carlos Chianca é uma pessoa que mexe com tecnologia, seja muito bem-vindo. Mari Toscano, também da minha comunidade, Vanberto. Para concluir esse pensamento de cidade que eu estou participando, Consuelo, Adriano, vou dar exemplos. Há investimentos que foram feitos, bons ou ruins, não é essa classificação, foram feitos investimentos na cidade. Por exemplo, nós temos uma peça de Oscar Niemeyer cravada ali no Altiplano Cabo Branco, na Ponta dos Seixas, né, no extremo oriental das Américas, abandonado, né? Então, ali gerava um fluxo de turismo. A Barreira de Cabo Branco, eu só vejo problema atrás de problema e não vejo quem determinadamente assuma uma postura. Então, a cidade ela está se espraiando, chama-se assim no desenvolvimento urbano, né? Se espraiando, sem nenhum pensamento. Nós temos um plano diretor de 1971, nós temos um plano de obras de urbanismo, do Código de Obras e Urbanismo de 1970. Quer dizer, tudo um atrás do outro de forma assim muito tacanha, pequena, né? Então você precisa ter uma visão moderna. O eixo central do desenvolvimento do plano de metas, da nossa proposta de plano, é Smart Cities, cidades inteligentes, respostas rápidas, né? E eficiência na gestão, né? Acabar esse amadorismo, a pessoa ir para uma fila para tirar um boleto de IPTU, onde é que isso existe hoje, gente? Então, há um sentimento em que as pessoas precisam sentir pertença. O pessoense ele não foi feito só para pagar imposto, Adriano. O pessoense foi feito para desfrutar da sua cidade e nela sentir uma qualidade de vida melhor. E isso falta por parte de um gestor, o compromisso de gerenciar o orçamento das famílias. Né? Muito legal. Voltamos ao começo que você falou, né? Voltamos ao começo do pensamento, né, da questão de gerenciar essa questão das famílias, né? Muito colocado aí na sua fala, Raoni. Se você me permite, Raoni, eu queria fazer mais algumas perguntas antes da gente encerrar e deixar aberto aqui, se vocês aí que estão nos acompanhando, se tiver alguma pergunta para o Raoni, uma participação aqui, fique à vontade. Raoni é uma pessoa muito acessível. Põe o tema de novo aí, Adriano. Põe o tema aí de novo. Rapaz, vamos colocar aqui. Estava falando sobre gestão, né? Gestão. Raoni, eu vou fazer a pergunta aqui e depois eu escrevo. Ó. Não, na verdade, eu não vou fazer a pergunta, não. Quem vai fazer é a Viviane Moraes aqui. Ó. Obrigado, viu, Viviane? Olha só, vamos deixar com que os nossos espectadores aqui façam, né? Olha só. Gostaria... Olha aqui o que ela fala, hein? Vamos lá. Viviane está aqui, ó. Gostaria de saber a opinião de vocês. A ministra disse numa live que Bolsonaro liberou um projeto onde homens que agridem mulheres terão direito de, antes de serem presos, terem reabilitação.
Bem, acho que esse é um tema mais de ordem aí federal que está acontecendo, né? Um tema mais abrangente, mas é legal, né? O que você, qual é o seu pensamento referente a isso, Raoni? Como é que você vê essa questão? Agradecer a Viviane. Eu, enquanto cristão, Adriano, existem determinadas penalidades, e aí você precisa entender o grau de penalidade para a pessoa, e toda penalidade ela tem uma sanção na lei dos homens, né? A violência doméstica, que é crescente e silenciosa, precisa ter uma postura rígida. Se a partir do processo de penalização dessa postura terá uma oportunidade de reabilitação, ótimo. Eu conheço ex-dependentes químicos, eu conheço pessoas que se recuperaram, eu conheço pessoas que têm um desejo de se reabilitar e não tiveram oportunidade. Por exemplo, eu vim do Colinas do Sul, onde uma mãe abandonou sua filha, grávida de 7 meses e 2 semanas, só fez uma ultrassom e mora com o irmão sozinho, em uma casa meio que abandonada, e um irmão dependente químico. Será que esse que foi abandonado, esses 2 filhos, um com 18 e um com 15, esses 2 filhos não têm a oportunidade, esse que está na dependência química, de ser reabilitado? A tendência desse aqui vai ser roubar, quando casar, fazer as mesmas coisas que talvez tenha visto que o seu pai fez com sua mãe. Então, esse aqui a gente não sabe, mas a realidade é que acontece, né? Eu não vi o vídeo da ministra, não sei que projeto é esse, mas acho que todo ser humano ele é reabilitado. Como sou cristão, eu acredito que a fé auxilia nessa reabilitação para que as pessoas tenham seus limites. Se eu não tenho limite para quem eu devo prestar as minhas contas, eu não estou de conta de pagar, não, né? Pelo menos eu tenho ciência que eu nunca alcançarei o pouco que ele já deu por mim, eu nunca alcançarei a fazer aqui na Terra. Mas toda pessoa que é digna do seu trabalho, é digna do seu salário, todo pecador ou todo agressor deverá ter uma oportunidade. Porém, ele precisa cumprir a pena dele primeiro. A partir da pena cumprida, aí sim abre-se uma oportunidade de reabilitação. Porque quem apanha não esquece, Adriano. Sim, claro. Quem bate esquece. Claro, quem bate esquece. Claro, então, claro. Eu acho que essa covardia não pode ser passar a mão na cabeça, né? Precisa ter o processo de correção. Mas vamos lá, para a eficiência da gestão durante e após o coronavírus. Então, olha só. Pode concluir, Raoni, fica à vontade. Não, vou entrar nesse assunto, porque como tem 15 minutos para a gente encerrar, que é isso, Viviane. Muito obrigado pela pergunta. Meu primo aí entrou, Viana, Felipe, Jana. Eu queria só fazer um comentário aqui, ó. Renata. Ao pessoal que tá entrando aqui na nossa live, a gente já conversou durante 1 hora, tá? E estamos retomando, porque a conversa com o Raoni flui. Se deixar, a gente faz 3 lives aqui de 1 hora, vai parar lá para meia-noite, porque é um papo tão gostoso, né? E você vê que o Raoni gosta de falar sobre isso de uma forma leve, super explicativa. Ele tem um jeito muito bacana, cara, muito centrado, uma pessoa... Eu tenho um carinho e um orgulho imenso de ser seu amigo, Raoni. Aprendo muito com você, cara. Agora, olha só. Quero dizer para todos vocês aqui, tá? Que essa live de agora, que nós reiniciamos, e a outra que já foi 1 hora, vai ficar no Terra Super Live, que é um canal do YouTube, que tem um acervo lá. Mas eu vou mandar também para o Raoni os links, ele vai depois compartilhar, e aí vocês vão ter acesso a toda essa live, que o que ele já falou aqui, foi muito bacana. É realmente assim, uma aula de gestão pública, e ele está falando justamente do que ele pretende fazer sendo eleito prefeito de João Pessoa. E eu acho que João Pessoa precisa desse choque de gestão, precisa de um líder, porque a gente está carente de líderes, viu, Raoni? Você sabe disso. Nós estamos carentes de pessoas que liderem de verdade, né? Que realmente tem essa sua linha de raciocínio. E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, Raoni.
a gente fica muito nessa questão de ideologia, direita, esquerda, e essa coisa toda, eles e nós, bolsomínio, né? Agora é moda, né? Bolsomínio e petista, aquela coisa toda. Cara, como é que você se vê nesse espectro, né? Essa questão ideológica. Você é um cara mais com ideias mais voltadas para uma linha de esquerda? Você se coloca assim mais no centro? Você acha que é um cara mais voltado com ideias mais para ideias do liberalismo econômico, voltado mais para o conservadorismo, para a direita? Como é que você vê essa questão, Rony? Como é que você se coloca nessa nessa loucura ideológica que o Brasil vive? Eu acho que nos últimos tempos é que nós temos uma identificação maior sobre isso, né? Nos últimos 16 anos. E eu passei a estudar mais isso também nesses últimos 8 anos. Eu não tinha a princípio, essa visão, né? Até porque a nossa formação, Adriano, durante a faculdade, nós sofremos muito essa intervenção dos nossos professores do ponto de vista em que aquela visão era certa, era correta. Quando você passa a estudar, você vai ampliando seu conhecimento e tendo um entendimento. Eu sou cristão, todo cristão parte do princípio conservadorismo, né? E não imponho a minha fé a ninguém, nem quero que o Estado seja o tutor da fé de ninguém, de forma alguma. Então, eu respeito Perfeito. as liberdades individuais do ponto de vista. Agora, tem algumas questões muito práticas. A educação, ela precisa ser ofertada pelo poder público, mas a educação familiar tem que ser responsabilidade dos pais. E não o poder público querer interferir na educação familiar com determinadas políticas que não são. E aí o espectro da esquerda, ele exige muito mais essa intervenção dentro da família do que o espectro que eu acredito que possa dialogar mais, respeitando a individualidade, né? Eu sou conservador. Se fosse ideologicamente, hoje olha só como é complicado essa. Eu sou liberal na economia e conservador nos princípios, no costume. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, querem enveredar nesse caminho? Não, eu tenho uma postura conservadora, né? Economicamente eu tenho uma postura também nesse sentido, né? Respeitando que a gente precisa respeitar a livre iniciativa, a propriedade privada, tudo isso precisa ser respeitado. Então, eu acredito que eu tenho um diálogo franco e aberto que me permite dizer que eu estou no centro à direita, né? Eu tenho um perfil Sim. muito mais de um posicionamento centro-direita do que centro-esquerda ou esquerda, né? Eu não sou extremos e respeito quem é extremos, né? Eu sei dialogar, a verdade é essa, eu sei olhar no olho da pessoa e dizer assim, meu irmão, esse seu pensamento é diferente do meu, eu não concordo. E não preciso massacrá-lo, pegá-lo pelo pescoço. Sei, entendo, compreendo a guerra cultural que vivemos, leio, estudo, compreendo a realidade de globalização que nós vivemos, a imposição de normas, de leis, de pensamentos, compreendo isso. Mas ninguém vai tirar aquilo que está dentro de mim. Então, a oferta daquilo que é público, ninguém vai mudar a frase que me motivou a entrar na política, que é: a política é a forma mais sublime de praticar a caridade. Foi São João 23 que disse isso, o Papa João 23, ou seja, a política é a forma mais sublime de praticar a caridade. Por quê? Porque é a forma que reúne as condições. Se não for a democracia, se não for a política, vai ser que instrumento? Qual é o instrumento outro que pode reger a cidade? Então eu me coloco como um servo dessa missão, de que ideologicamente a gente precisa entender, precisa ter posicionamentos claros e firmes, e eu tenho, né? Pode ver minhas posições. Eu posso ter cometido erros de posições? Posso, não tenho dúvida. Claro. Mas eles nunca foram menores do que minha capacidade de me recuperar e poder dizer aqui, ó, esse é o caminho. Ô Raoni, sabe o que eu acho legal no que você acabou de dizer? Porque a gente vive num momento de muitos extremos, né? E as pessoas, elas mais se agridem do que dialogam. Eu vejo na política, eu tenho um olhar reflexivo na política, né? Que é onde é a minha especialização em ciência política, que é o seguinte: a política também ela é a construção dos consensos. Através das divergências, das diferenças, a gente conseguia
construir um consenso. Eu acho que é isso que falta no nosso país hoje. Ou seja, você pode ter uma visão diferente da minha, mas vamos olhar naquilo que a gente converge. Vamos olhar para um bem maior. Vamos Não, tem olhar para coisas que não, a tem coisas que, necessidade da pessoa. é, Né? Eu acho que é isso que é o legal. Nesse momento que a gente vive politicamente, inclusive, a gente vê tudo isso acontecendo e fala, poxa, será que era o momento disso acontecer? Vamos primeiro resolver a questão que as pessoas estão aí sofrendo, morrendo, e depois a gente vai divergir, mas mesmo depois, vamos ter uma divergência, né, que seja salutar, que seja pertinente. Ficar brigando por mas besteira. será que não é mais preocupante você ter, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de João Pessoa, tendo 600 milhões de reais por ano na educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB, ser o 65º, igual a uma cidade de Cacerengue, que tem 5 mil habitantes? Isso não é mais preocupante para se debater? Muito, cara. Então, Muito. assim, é um momento em que a gente precisa ter posições claras, o momento tem que ser posições claras. A gente sabe o que defende, sabe o que acredita, sabe em quem a gente se comprometeu a defender. Agora, a inversão de valores é completa. Totalmente completa. As pessoas chegam num atendimento público de saúde e são maltratadas. Mas quem paga Justo. o salário das pessoas são elas. Está invertido, meu irmão. São subvalorizadas. Elas maltratam porque são maltratadas no salário, são maltratadas nas condições, não tem alimentação digna, não tem insalubridade, não tem um monte de coisa. Então, na ponta, elas estão sofrendo e transferem esse sofrimento para as pessoas que vão atender. Isso precisa acabar. Ou então tem umas costas largas muito grandes, algum político colocou ela lá e ela faz tripudia do povo. Isso não existe mais, isso precisa... essa é a preocupação. Eu, sinceramente, tenho uma consciência tranquila no momento político de tomar posição política. Eu sei tomar posição política, mas eu preciso discutir a gestão, a eficiência dela, como você me chamou para debater. A ideologia, eu discuto aqui com meus filhos, eu discuto com minha esposa, eu discuto na roda de amigos, eu sei me firmar. Agora, não existe na política a imposição de ideologias, existem conquistas. Perfeito. E eu já vi muita gente que se decepcionou com aqueles que se avoravam do paladino da moralidade no país inteiro, no Brasil, na Paraíba, em João Pessoa, e aí? Mas não era o certo? Então, essa ideologia eu sou muito avesso de ter ideólogos que retratem a minha vida, né? Não, eu sei em quem eu pus a minha confiança, né? Em quem eu coloquei o meu pensamento, e eu não nem imponho isso. Né? Inclusive, Raoni, olha que bonito que você está falando, que é o que a nossa querida Viviane falou aqui, a Viviane Moraes. Ela falou que um dia, né, ela foi falar com você sobre política, estava confusa. Ela escreveu aqui, ó, estava confusa com a política e você respondeu: para orar e se apegar no Senhor Deus. Foi lindo. Não discutiu política, me acalmou. Às vezes é isso, né, Raoni? Eu acho que o recado está dado, né? Você é uma pessoa que respeita muitas diferenças e não é à toa que nós estamos aí juntos nessa caminhada, né? Porque eu também tenho muito esse lado de respeitar as diferenças e olhar para as pessoas. Não adianta a gente falar resultados. De justamente. Raoni, eu vou deixar a palavra com você. Agora você tem 40 minutos, se você quiser, para fazer essas considerações finais, fazer as colocações que ficaram faltando e se colocar aí para a gente, né, para agradecer aí as pessoas que estiveram conosco. E, mais uma vez, essa live vai ficar lá no Terra Super Live, no YouTube, e também vai ficar por 24 horas nos stories, né? Então, você que está aí com a gente, né, não perca essa oportunidade, porque vai ser muito legal. E Raoni está sendo aqui uma pessoa muito atenciosa conosco, já estamos a 1h20 com ele. Ele passa aí, tem um dia assim super ocupado, uma agenda bem, assim, com muitos compromissos, porque ele está no meio de uma pré-campanha, né? Tendo que fazer aí, organizar com a sua equipe, várias coisas, e abriu essa sessão e já está aqui, ó,
resistente 1h20 com a gente. Raoni, a palavra é sua. Eu quero só te agradecer, irmão, porque você é um querido do meu coração. Eu amo você em Jesus, né? A gente tem essa afinidade e eu torço muito para sua vitória, porque acho que João Pessoa merece que você ganhe e que nos traga esse choque de gestão e essa modernização na gestão pública que tanto você nos representa hoje. Obrigado, Carol, de coração. Um beijo para você, cara, e para sua família. Obrigado, Adriano. Eu quero desejar esse pensamento final. Chegou um momento aí. Grande Branca, Adeilson, sejam bem-vindos. Viviane foi muito feliz na colocação dela e realmente é isso. A gente precisa, muitas vezes, não é tratar de política nem alimentar a cisanha, mas alimentar a esperança. E eu chego para unir as pessoas de bem dessa cidade, eu chego para mostrar que essa cidade ela pode ter uma realidade diferente, mais próxima das pessoas, mais próspera em resultados para as pessoas, que eu não estou preocupado com a próxima e com a outra, com a eleição de ninguém, eu estou preocupado em gerir o orçamento da grande família pessoense, né? A gente precisa ter um grande gerente que dê a ela dignidade. A dignidade do ser humano tem se perdido no decorrer dos tempos por causa da política. E é por isso que as pessoas querem manter distância dela. E eu quero resgatar o valor que ela tem para mim, que é o servir ao povo. Então, por isso, com muita fé em Deus e na vontade dos pessoenses, sigamos para que a cada dia a gente construa esse mundo melhor. E esse mundo é aqui, onde a gente mora. A gente não mora na Paraíba, a gente não mora no Brasil. A gente mora na cidade, em João Pessoa, e é dela que a gente precisa cuidar, né? Deus abençoe. Mensagem linda. Raoni, olha aqui, muito ó. Obrigado. A minha conterrânea aqui, ó, Viviana de São Paulo, do estado, ó, torço por você. Joia. Olha, Elizabeth, Deus abençoe. Amém. O Eduardo te aplaude. Rapaz, olha, Raoni, mais uma vez, muito obrigado. A gente está aqui na torcida por você, conte conosco, tá? E a gente precisa disso, cara. Você foi muito gentil em abrir a sua agenda. Recado tá dado. Beijo no seu coração. E vamos à vitória. Forte abraço. Tudo de bom, Raoni. Boa noite. Fique com Deus, viu? Valeu. Tchau. Tchau.